Muito bem, 10 regras práticas para excelente administração financeira em pequenas empresas no Brasil. É muito importante a gente seguir alguns princípios, algumas regras que vão nos impulsionar para frente. É muito comum um empresário pequeno ou a empresa pequena não adotar boas práticas que vão fazer o seu negócio crescer, mais saudável financeiramente, que vai fazer a tua empresa perpetuar por mais tempo. Então eu quero passar apenas dez regras que podem e vão fazer diferença. Só que eu quero apresentar de maneira prática, para que você de fato entenda e possa aplicar no teu negócio. Então vamos lá. O primeiro deles, e talvez um dos mais doloridos, porque é muito comum acontecer, que é separar completamente as finanças pessoais do dono das da empresa. Separa, um para um, outro para outro. Aquele negócio de pagar a conta pessoal dentro da conta corrente da pessoa jurídica é um grande risco. A gente está chegando aí num processo de reforma tributária que vai trazer muita dor de cabeça para muita gente. Por isso, se deve ter muito cuidado com essa questão de misturar as finanças pessoais das empresas. Como é que eu faço isso? Primeiro, abra uma conta bancária específica para a sua empresa e use apenas para movimentações comerciais, ou seja, apenas para aquilo que é da empresa. Por que isso é fundamental? Primeiro, para facilitar a fiscalização e auditoria. A Receita Federal, em algum momento, pode fiscalizar o teu negócio. Não pense que o teu negócio é pequeno, que a Receita Federal não vai ver. Ela vê, ela acompanha de perto e cada vez mais ela vai acompanhar. Por isso que você deve tomar todo o cuidado possível. Evitar problemas com o fisco. Então, se você mistura as tuas finanças pessoais com a da empresa, corre o risco de a Receita Federal entender que você está sonegando impostos e aí vir com alguma multa, algum imposto para cima de você. Por isso que você tem que cuidar. Para ter clareza real sobre a saúde financeira do teu negócio. Se você mistura as finanças pessoais com as do negócio, é muito mais difícil de você entender se o teu negócio está lucrando ou não, porque está tudo misturado. Então eu tenho que evitar. E outro, simplificar a contabilidade. A contabilidade ela é obrigatória para todas as empresas e isso é muito importante para que não haja nenhum problema no futuro. Não é porque você não foi pego até hoje fazendo isso que você não possa ter esse problema no futuro. Fechou? Na prática, o que que isso significa? Nunca saque dinheiro da empresa como se fosse seu caixa pessoal, porque ele não é. Use Prolabore e retiradas formalizadas. Vai te dar muito mais segurança jurídica, segurança fiscal, para que você não corra nenhum risco. Essa primeira dica é importante. Se você já seguir ela, vai ter um grande impacto. Aproveito aqui para pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você acredite que vai fazer total diferença, ok? E se inscreva no canal. Continuando aqui, manter um fluxo de caixa atualizado diariamente. Fluxo de caixa, ele é o seu melhor amigo. Você tem que analisar e ver ele como um amigo teu. O que que ele deve conter? Todas as entradas previstas e realizadas. Todas as saídas, que são contas a pagar, o saldo inicial e o saldo final do dia. Então eu tenho lá o saldo inicial do que eu tenho no meu caixa de dinheiro, e eu vou ter as entradas do dia, as saídas do dia e no final do dia eu tenho o saldo final. É importante você acompanhar para que você tenha maior clareza se o teu negócio está bem saudável financeiramente. Na prática, use ferramentas simples como a planilha de Excel, se você não quer
ter nenhum gasto ou até softwares gratuitos. Nós temos softwares gratuitos que você pode utilizar. Dedique aí cerca de 15 minutos por dia para fazer essas atualizações. Por quê, José? Você saberá com antecedência se terá dinheiro para pagar fornecedor e funcionário. Não vai ficar naquele "eu acho". Não, você atualiza sempre o teu fluxo de caixa, então você consegue identificar com antecedência problemas que você teria. Combinado? Segunda regra para você. Terceira regra: cobrar de clientes com rigor e rapidez. A inadimplência é um grande perigo para qualquer empresário. Você entregou um serviço, entregou um produto e aquele cliente não pagou. Então você corre risco, você também precisa pagar contas. Então não dá para simplesmente deixar de lado ou demorar demais para agir efetivamente. Então uma empresa pequena não sobrevive a calotes ou atrasos crônicos. Então quais são as regras? Defina prazos claros. É à vista, 15, 30 dias. Cobre juros e multa por atraso. Aquilo que é permitido por lei, faça isso. É importante para o teu negócio. Faça cobranças assim que vencer o prazo. Venceu o prazo, não pagou, meu amigo, vamos negociar, vamos conversar aqui. Como é que eu faço para você pagar? E considere recusar clientes com histórico de atraso. Se você tem um histórico de atraso, você tem que evitar continuar com esse tipo de cliente no negócio. Ele vai prejudicar a saúde financeira do teu negócio. Então tome esse cuidado. Então, na prática, o que que significa? Evite boleto ou aviso de vencimento com 3 dias. Envie esses boletos com 3 dias de antecedência. Cobre via WhatsApp, cobre via e-mail e telefone assim que atrasar. Não deixe o negócio rolar por muito tempo. Até porque começa a rolar por muito tempo, ele vai o cliente tem determinados clientes, perfil de clientes, que vão considerar que está tudo certo, que pode ficar do jeito que está e não é. Muitas pequenas empresas quebram por falta de recebimento e não por falta de vendas. Você vende muito, mas se você também não recebe no prazo, você corre um risco. Então, essa é uma regra importante que vocês devem seguir. Próxima dica: definir e controlar rigorosamente um caixa mínimo, ou seja, um dinheiro mínimo que você tem que ter reservado. Caixa mínimo, você é o valor que você precisa ter sempre disponível para cobrir despesas essenciais por 30 dias. Folha, aluguel, fornecedores, você faz a listagem, qual é mais ou menos o valor, e aí você pode usar até uma fórmula mágica, né, prática. Some 3 maiores despesas fixas mensais, divida por 3 e esse é o seu caixa mínimo de segurança que você tem que deixar reservado em alguma aplicação, para que você, num momento de crise, num problema, você não tenha problema. Então, benefícios: evita crises de liquidez. Liquidez aqui é a capacidade de pagamento, honrar as tuas dívidas e a necessidade de empréstimos emergenciais com juro alto. Toda vez que eu preciso de um empréstimo a curto prazo, emergencial, geralmente o banco ele cobra mais juros. Por isso, dessa regra, você tem que formar um fundo para você, uma aplicação financeira para que você não fique descoberto em momentos de dificuldade. Fechou? Distinguir despesas fixas de variáveis e controlá-las mensalmente. Despesa fixa é aquela despesa que tu tens todo mês, independente se você vendeu ou não. Então, despesas fixas, aluguel, salário, seguro, internet, despesas variáveis, matéria-prima, embalagem, combustível, ou seja, depende de venda. Separe isso no teu fluxo de caixa. Então, faça um orçamento mensal sempre detalhado. Compare o realizado com o orçado. Invista em redução de variáveis sempre. Buscando o quê? Melhor fornecedor, menos desperdício
e mantenha as fixas sob controle. Tem que manter essas despesas sempre no controle. Despesas fixas não devem exceder 60% da receita. Você tem que tomar muito cuidado, porque se começa a ficar uma estrutura fixa muito alta, o teu negócio corre risco. Se estiverem acima, há um problema estrutural dentro da tua empresa. Beleza? Então tome muito cuidado, faça essa separação. Analise aí dentro da tua empresa. Se você quiser ajuda, entre em contato comigo que a gente pode trabalhar juntos aí para validar como é que tá as tuas despesas fixas e variáveis. Sexta regra: implementar controle de estoque. Isso não são para todas as empresas, apenas para aquela que tem que ter estoque. Então, se a sua empresa trabalha com produtos, você precisa ter algum lugar onde você registra a entrada e a saída de mercadorias. Faça a contagem fixa regularmente, então vá lá no teu estoque e valide se o controle que você tem bate com a quantidade que você tem em estoque efetivamente. Identifique produtos que estão parados ou obsoletos. Eles precisam, o estoque precisa girar. Se tem algum item que está parado por muito tempo, é um problema, você tem que cuidar. Isso gera custos para dentro da tua empresa e calcule o custo real de cada produto vendido, ok? Na prática, para ser bem simples, use até uma planilha simples. Estoque parado, lembre-se disso. Estoque parado é igual a dinheiro perdido. Então, se você tem um estoque parado, você tem um dinheiro que está perdendo valor. Então, você tem que tomar muito cuidado. Você desembolsou um dinheiro para adquirir aquela mercadoria, aquele produto, e quanto tempo mais ele ficar parado, mais custo ele vai te gerar, e aí você pode ser prejudicado, beleza? Benefícios: você descobrirá desperdícios, roubos e oportunidade de melhoria se você manter um controle, um bom controle de estoque. Continuando aqui. Sétima regra: conhecer a verdadeira margem de lucro de cada produto ou serviço que você tem. Muitos empresários brasileiros eles não sabem o quanto lucram realmente em cada venda. Então, cada venda que você faz de um produto, de um serviço, você tem que saber qual o lucro que você está tendo. Caso contrário, você corre muito risco. Qual é o cálculo que eu faço? Eu pego o preço de venda menos os custos totais, material, mão de obra, despesa proporcional, e aí eu descubro qual a minha margem por produto, por venda que eu tenho. Por quê? Às vezes eu estou vendendo no prejuízo, e isso pode ser um problema para você. Divida esse preço de venda e aí você vai ter uma margem em percentual. Exemplo, você vende um serviço por R$ 1.000. O custo real dele é 600, então a tua margem é 40%. Bem simples. Na prática, você vai fazer o quê? Classificar produtos e serviços por margem e focar em vender os mais lucrativos. O teu negócio tem que focar naquilo que é mais lucrativo. 8, regra 8: pagar impostos e obrigações legais em dia. O Brasil, ele tem de fato uma carga tributária muito pesada. Agora, se você paga atrasado, ele vai gerar multa, que pode ser 20% do valor, juros de 0,33% ao dia, risco de protesto e problemas com a agência de crédito. E é algo que você não quer ter. Na prática, separe um percentual do faturamento para impostos antes de usar o dinheiro. Use ferramentas para controlar datas, então, para ter ali o teu calendário fiscal, para não esquecer de pagar nenhum imposto. Contrate um contador confiável para que você mantenha a sua empresa regular fiscalmente. E, se não conseguir pagar, procure um parcelamento antes do vencimento. A realidade: pagar em dia é mais barato que a pagar em atraso. Nona dica:
fazer provisões para despesas sazonais e inesperadas. Eu tenho que tomar muito cuidado. Toda empresa tem aqueles gastos previsíveis que eles não são mensais, como a licença anual, o IPVA, o alvará, o 13º e férias de colaboradores, manutenção de equipamento, reformas. Então, sempre reserve de 5 a 10% do lucro mensal em poupança ou alguma conta específica para cobrir esses gastos. Isso faz total diferença no teu negócio. Benefício: evita as crises quando chega dezembro ou quando o equipamento quebra. Você já tem um valor ali reservado para esse fim, beleza? 10ª regra, e importantíssima: faça o planejamento e análise financeira regularmente. Faça pelo menos mensalmente e anualmente para ver como é que está a saúde financeira da tua empresa. Faça uma reunião financeira mensal de 15 minutos para comparar a receita que você conseguiu, ou seja, as vendas, o faturamento, versus a meta que a tua equipe ou você tinha comercialmente falando. Analise as despesas fora do controle, verifique as contas a receber vencidas ou a tua inadimplência e ajuste as estratégias se necessário. E no planejamento anual, defina uma meta de faturamento, calcule quanto precisa vender diariamente, projete investimentos necessários dentro da tua empresa e analise cenários pessimistas, realistas e otimistas, ok? Ferramenta prática, uma planilha simples com alguns gráficos resolve a tua vida, ok? Um bônus extra: 3 erros fatais que você deve evitar. Guardar tudo o que entra. Guardar não, gastar tudo o que entra. Lucro de hoje é o capital de amanhã. Misturar contas pessoais das empresas é muito arriscado, leva a caos financeiro. E negligenciar a contabilidade, você precisa de dados reais para decidir e não de achismo. Fechou? Se você gostou desse vídeo, peço para que você curta esse vídeo, compartilhe com pessoas que você acredite que vai precisar. Combinado? Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.